Bom dia, pessoal. Então, para passar um pouquinho aí, conforme nós combinamos, do que nós falamos ontem para o pessoal que está vendo aí só através do grupo, que não veio na reunião ou não mora em Rondonópolis, eu vou explicar um pouquinho então do que a gente conversou. O primeiro ponto que nós fizemos ali foi introduzir um pouco do que é o QGR, né? Qual que era o nosso objetivo como grupo, e isso foi feito. Então, a outra parte que foi bem interessante também do grupo foi onde todo mundo se apresentou. Então, para quem não veio e mora fora e não gravou o vídeo, então vamos gravar o vídeo. E para quem não veio ainda, também não gravou o vídeo e pretende vir, gravem o vídeo então se apresentando, porque eu já passei aí o formulário para nós todos preenchermos no grupo, né? E depois eu vou compartilhar com vocês que um ponto muito importante do QGR é o networking. Então, o que é o QGR? Que foi o que nós explicamos aqui no nosso momento, aqui na nossa reunião. O QGR é um lugar para aprender e para ensinar. Então, para começar, a gente foi falando que ia ter dois tipos de pessoas no QGR, né? Aquela pessoa que fala bastante, que quer falar tudo e curte falar, e aquela pessoa que não fala nada. Então, nós tivemos aí bem claramente os dois tipos de pessoas. Então, eu, obviamente, fui um dos que falei bastante, e tivemos mais alguns que falaram bastante. Então, e um bloqueio que nós falamos que a gente ia começar a quebrar é o bloqueio da timidez ali de falar em público. Então, na apresentação, onde cada um se apresentou, as pessoas já tiveram ali que quebrar esse bloqueio porque falou na frente de todo mundo e nem todo mundo se conhecia. Então, isso foi bem legal. E o QGR é um lugar de crescer, né? Então, a gente falou sobre isso também. Todo mundo ali, eu tenho certeza absoluta que saiu diferente do jeito que chegou, porque foi falado muita coisa. Então, a parte legal de estar aqui, trocar essa energia, foi que todo mundo tinha algo para compartilhar. Então, isso foi muito bom. Então, a gente falou bastante coisa ali que talvez vocês não tinham ouvido. Eu aprendi muito com coisas que vocês trouxeram. Então, isso foi muito legal. E todo mundo ali saiu com alguma coisa de aprendizado. E a gente viu também que a gente ia fazer tarefas, né? Então, isso foi parte da introdução, que a gente ia fazer tarefas. Nós duramos 2 horas a nossa reunião, então o programado era 1h30, só que como foi o primeiro e eu não tinha intenção de cortar ninguém, a gente foi se alongando, até que no final foi, pessoal, vamos lá, vamos tentar organizar, e mesmo no momento da organização eu ainda fui um pouco demorado também na hora de passar as tarefas, mas foi aprendizado para todo mundo. Então, outro motivo que a gente se reuniu, networking, né? Eu já comecei com esse, que até a gente já passei esse formulário para a gente se conhecer, entender aonde está todo mundo e o que cada um tem de interesse. Então, isso também foi legal. E eu falei sobre a abertura da minha casa, né? Então, por que eu abri a casa? Porque a casa é o lugar mais sagrado, né? E um dos outros objetivos do nosso QGR é prosperar a família. Nós falamos sobre o sacerdócio, que foi uma palavra que o Antônio, meu irmão, ele trouxe, onde fala dos 3 P's, né? Que é prover, proteger e profeta. Esse é o papel do homem dentro do sacerdócio da família, e é um dos objetivos da gente fortalecer, é o fortalecimento da família. Então a gente vai fortalecer. E o que é o proteger? A gente citou como exemplo, por exemplo, aqui em casa, quando tem um barulho lá de noite, aconteceu algum barulho, quem que vai? É o homem da casa. Então eu vou lá e vou ver o que foi esse barulho. A função de proteger a família é do homem. E a função de prover, até a gente explicou também. A mulher, na família, a mulher pode trabalhar, é comum até que a mulher trabalhe. E se ela trabalhar, não tem problema nenhum também ela ganhar mais que o homem, isso não é um problema. O que é o prover? Não é que todo o dinheiro da família tem que vir do homem, mas é que se acontecer algum problema na família e só um puder trabalhar, esse um tem que ser o homem, porque ele que tem a função de prover para a família. E o terceiro é profeta. O que é esse profeta? É o papel de liderança, né? Então esse papel de liderança também é do homem, ele que tem que ser o líder da família. Então as decisões são sempre feitas em conjunto, né? Vocês que são casados sabem disso. Mas aquela palavra final e o momento de decisão tem que ser do homem. O homem tem que ser o profeta da família. Então nós falamos sobre esse sacerdócio. E a importância de nós abrirmos aqui a nossa casa, né? Eu e minha esposa, é o fato de aqui é o lugar mais sagrado, então a gente colocou vocês num ambiente de crescimento, que é a nossa casa. E o ponto, pessoal, até que a gente conversou aqui, é sobre essa troca de energia, né? A internet está roubando muito o nosso tempo. Então é interessante essa troca de energia, então a gente realmente fazer isso. E outra coisa que o nome chama QGR, Quartel General do Reino. Então as pessoas que estão aqui são generais, todos que vieram são generais, e vocês têm como objetivo abrir o QGR de vocês.
Então, todo mundo vai passar por um momento de crescimento e de troca, e esse momento é quando vocês vão sair daqui, vocês vão parar de vir aqui e abrir o de vocês. Então, a gente já viu ali que tem muita gente pronta. O que a gente vai dar agora aqui é só o caminho. E o principal é que o QG é um lugar de ação, né? Então, intenção não move o mundo, o que move o mundo é ação. Então, as pessoas que estão aqui, elas têm que ser pessoas de ação, pessoas que trazem resultado. A ação traz resultado. Depois, a gente começou a falar bem brevemente, né? Porque, de novo, todos participaram e isso enriqueceu muito a discussão. Porém, não deu para a gente cumprir todo o cronograma que a gente tinha programado. Só que isso também não foi problema. Por quê? Porque nós pretendemos manter esse grupo por bastante tempo e nós vamos ter bastante tempo para discutir sobre todos os pontos aqui que a gente trouxer e que surgirem durante as discussões em grupo. Mas um ponto que a gente colocou aqui, que vai ser até a tarefa para o nosso próximo encontro, é sobre clareza. Então a gente passou, o que é clareza, né? É você saber exatamente onde você está hoje. Eu citei um exemplo de um livro que chama O Poder do Menos, e dei como sugestão para vocês poderem ver esse livro também. E esse livro, ele fala sobre a grama do vizinho, um dos pontos que ele traz ali. Então, muitas vezes a gente fica querendo algo, só que esse algo, na verdade, é simplesmente o fato da gente ver que alguém próximo atingiu algum objetivo dele e a gente fica, putz, também queria isso. E, na verdade, o que a gente estava conversando aqui é sobre ter a clareza, para ver se isso é realmente uma coisa sua, ou se é só um momento porque você está feliz por alguém e você acha que deseja aquilo. Então, você ter clareza de aonde você está e o que você quer. Eu vou passar isso aí digitado aqui para vocês sobre as tarefas, para a gente trazer na próxima semana. E, então, onde você está, como você está, se você está no momento de prosperidade, né? Então, a gente falou sobre prosperidade, que prosperidade é você estar em movimento. E a parte interessante de vocês estarem aqui, pessoal, é porque eu estou falando bem resumidamente, mas durante o nosso encontro, várias pessoas participaram e falaram sobre prosperidade, então você acaba tendo várias visões do que é prosperar, ok? Então, e para onde você quer ir, faz parte da clareza, é ter realmente a clareza do que você quer. A gente falou sobre o que é clareza, né? E bem brevemente também, e a gente vai pegar mais isso no próximo encontro. Deixa eu falar agora sobre alguns pontos que trouxeram aqui durante a reunião também. Um ponto muito interessante foi o Paulo que trouxe sobre família, né? Sobre os encontros que a gente tem com a nossa família. Hoje, todos que estavam aqui adultos, né? Até o Maico chamou a gente de adolescentes, foi bem interessante, mas somos todos adultos aqui, com família, quem não tem ainda, quem não é casado e tudo, mas já são pessoas independentes. E a gente conversou, o Paulo falou sobre você estar com os seus pais, né? Quem ainda tem essa possibilidade de estar com pai e mãe, os parentes mais próximos e mais velhos já, digamos assim, quem tem essa possibilidade de aproveitar e de fazer um esforço no nosso dia a dia de estar com essas pessoas. Porque o exemplo que o Paulo falou quantas vezes você vê seu pai e sua mãe por ano? Muitas vezes o pai e a mãe moram fora, muitas vezes o pai e a mãe moram até na sua própria cidade, que é o meu caso, que minha mãe mora aqui no fundo da minha casa, aqui na outra quadra, e eu mesmo assim vejo pouco ela. Então ele trouxe como exemplo, quantas vezes você vê seu pai e sua mãe? Uma vez, 2 vezes no ano, 1 vez ou 2 vezes no mês. Quantas vezes isso dá no ano? Quantos anos seu pai e sua mãe ainda têm de vida e de expectativa? Então a gente começa a fazer a conta de quantos encontros você vai ter com seu pai e com sua mãe. E quando você traz isso dessa maneira, você tem uma urgência ali de aumentar essa quantidade de encontros, porque quando você faz a conta, você acaba encontrando aí daqui até o final da vida do seu pai e mãe umas 20, 30 vezes. Então, isso foi bem interessante que o Paulo trouxe. Um ponto que o Vinícius trouxe é sobre a inteligência e a parte de como você tem que falar com as pessoas mais velhas, né? Então, que as pessoas mais velhas, elas têm muito a acrescentar na sua vida. E muitas vezes a gente acaba não nos aconselhando com essas pessoas. E o Diego, ele trouxe um ponto parecido com isso, referente a, às vezes você vai buscar uma informação com essas pessoas que estão mais velhas, seu pai, sua mãe, ou às vezes um vô, e essas pessoas, eles não estão no tempo atual, né? Então, às vezes você quer falar de empresa e às vezes o seu pai e sua mãe não teve uma vivência com relação à abertura de empresa, 2, 3 empresas, e você vai se aconselhar com ele. E daí eu vou falar sobre o código que eu peguei, tá? Talvez nem foi a intenção do Vinícius passar isso, nem a do Diego.
Mas o código que eu peguei com relação a isso você tem que sim se aconselhar com os mais velhos, com o seu pai, com a sua mãe, por mais que eles não tenham a experiência necessária para te falar sobre aquele assunto específico que você quer perguntar. Porém, eles têm vivência, eles têm muita experiência em algum ou outro assunto. E essa vivência e experiência pode trazer um ponto de reflexão quando você faz a pergunta. E eu achei isso muito interessante. Essa foi o meu código que eu peguei com relação a isso. Então, Vinícius aí, Diego, vocês fiquem à vontade também em falar sobre isso. Então, assim, pessoal, foram vários pontos, né, que foram tratados na reunião. Eu achei, de verdade, a reunião muito produtiva e que acrescentou muito. E daí eu queria pedir para vocês, aqui eu vou postar esse vídeo no YouTube, né, porque não vai caber aqui para mandar no grupo, porque já tem 10 minutos aqui o vídeo. Então, para vocês que algum ponto que eu esqueci, de novo, a reunião foram 2 horas, né? Eu estou falando em aproximadamente 15 minutos. Então, algum ponto que vocês acharam relevante, após ver esse vídeo que eu estou postando aqui, coloca aí embaixo os pontos relevantes da nossa primeira reunião e que vocês gostariam de trazer também pontos para a nossa segunda reunião. Nós passamos então algumas tarefas. Quais foram as tarefas? Hoje nós estamos no início do ano, isso é muito bom, início do ano de 2022, ainda estamos em janeiro, e nós passamos a tarefa de você definir suas metas para o âmbito pessoal, profissional e financeiro. Então, pessoalmente, o que eu quero para esse ano de 2022? Eu quero casar, eu quero mudar de alguma coisa, mudar de casa, alguma coisa que você queira, quero trocar meu carro, não precisa ser tudo material. Quero achar o amor da minha vida, quero ter um filho, não importa quais são as suas metas. No âmbito profissional, a mesma coisa. Quero abrir uma empresa, quero trocar de cargo, quero crescer, também não importa. E o terceiro é o financeiro, que não está dentro desses dois aí. O financeiro estou ganhando tanto, quero ganhar quanto? Quero fazer tal coisa, quero faturar tanto. Então, tudo isso para vocês também no financeiro. E essas metas nós vamos trazer no nosso próximo encontro. Não é necessariamente uma meta por setor ali, né? Por pessoal, profissional e financeiro. Pode ser várias metas. Mas o que eu pedi? Uma dessas metas de cada um desses pontos, nós vamos fazer, nós vamos abrir ela. Então, pessoalmente, eu quero o quê? E você vai falar para todo o grupo. Profissionalmente, eu quero o quê? E você vai falar para todo o grupo. E financeiramente, a mesma coisa. Por quê? Isso gera um engajamento do grupo em te cobrar também de você fazer essa meta. Então, quando você abre algo para o público, você tem um compromisso maior também de atingimento, porque nós vamos cobrar vocês. E eu tenho certeza absoluta, não é achismo isso, absoluta, que nós vamos atingir isso. Durante a nossa reunião, a ideia era que eu conseguisse passar essa parte de metas e depois a gente começasse a falar o método, como que a gente vai fazer isso. Mas a gente não teve esse tempo. Então, o que eu pedi, foi em consenso ali para a gente fazer para a próxima reunião. Essas metas, e daí eu vou passar o método para como a gente vai atingir essas metas. E daí a gente vai falar, não, quero manter minha meta, não quero manter, quero aumentar, quero dobrar, quero triplicar. Então essa que é a ideia. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo, né? Eu tentei ser o máximo sucinto possível e provavelmente eu esqueci alguma coisa. De novo, foram 2 horas de reunião e eu falo bem rápido, mas mesmo assim a gente não conseguiu. E um outro ponto muito importante e um dos principais pontos do QGR é falar a palavra do reino, falar Bíblia mesmo, falar sobre Deus. Várias pessoas que estavam ali têm um conhecimento muito amplo em cima disso. Meu irmão mesmo já leu a Bíblia, eu nunca li a Bíblia inteira, quiçá 20 páginas da Bíblia que eu comecei a ler agora. Então o objetivo nosso realmente é ter um conhecimento bíblico, é estar junto do Senhor, andando e prosperando junto com Ele. Eu vou falar aqui alguns versículos, né, que eu aprendi que a palavra é versículos ou passagens da Bíblia, de Provérbios, e eu gostaria aí, vou colocar aqui para vocês também, que faz parte do método que a gente vai usar, que é o provérbio 23:7, onde fala, como pensa seu coração, assim ele é, o poder do pensamento, e todos eles estão ligados a isso, que é o método que a gente vai trazer. Tem o provérbio 18:21 que fala, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O poder do nosso pensamento e do que primeiro a gente pensa, depois a gente verbaliza, é muito importante. E o verbalizar também é muito importante, porque fixa. Então, tem o Provérbios 4:23 que fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, basicamente, é em cima disso que a gente falou. E um ponto muito importante também foi Filipenses 4:10. Filipenses 4:10
fala sobre o contentamento, que a gente tem que ser contente sempre. Se eu não me engano, Filipenses fala de João, não tenho certeza se é João, mas fala sobre o momento que ele estava encarcerado e mesmo assim ele estava contente. Por quê? Porque ele sabia que ele vivia para o Senhor e é por esse motivo das perseguições que ele estava encarcerado, mas ele estava contente porque ele sabia que ele estava servindo ao Senhor, e isso é muito importante. Eu vou passar esses versículos para vocês darem uma olhada também, e se vocês verem alguma palavra, lerem a Bíblia durante essa semana e achar que alguma coisa tocou seu coração, traz pra gente debater também e aprender no nosso próximo encontro, beleza? De novo, eu provavelmente esqueci alguma coisa, então fiquem à vontade em complementar esse vídeo aqui. Pode ser gravando um vídeo para ajudar nesse desbloqueio e falando ali no nosso grupo, ou escrevendo, beleza? Obrigado, pessoal, tamo junto, até o nosso próximo encontro, que a princípio será na quarta-feira. Um abraço, até mais.